Olá pessoal, muita luz, muita paz, muito boa noite a todos. Dando sequência então à nossa aula de comandos planetários, a nossa terceira aula, hoje nós vamos falar sobre o papel de Jesus, né, e de outros avatares também no comando planetário Terra, no projeto Terra. Vamos estar entendendo como é que funciona isso. Muito bem. Vamos tentar ter uma visão avançada da coisa. Ora, a primeira coisa importante que nós temos que conversar aqui, né, nós vamos ter que ter uma visão avançada da coisa e não uma visão, preste bem atenção, como que eu posso dizer assim, arquetipicamente fixada em Jesus, ou seja, fanaticamente Jesus, certo? Nós vamos ter que ter uma visão mais avançada agora, senão eu não vou ficar estagnado em 2000 anos atrás no texto da Bíblia, tá? Ok? Nós vamos tentar mudar essa coisa. Muito bem. Então, vamos começar fazendo o nosso desenho clássico aqui, para a gente poder raciocinar em termos dele. Tá? Para nós entendermos onde estão onde está tudo organizado. Né? Muito bom. Então, temos umbral, penumbral, plano da luz, plano dos ascensionados e o plano de comando. Vamos colocar aqui o comando do projeto Terra. Bem, comando Astar. Bom, uma coisa muito importante para a gente raciocinar e poder aprender é o seguinte, vamos pegar essa linha do tempo aqui. Tá? 8.000 a.C., 3.000 a.C. e o ano zero, a época da chegada de Jesus. Aí, tá ok? Tudo bem. Vamos pensar em habitantes. O planeta tinha aqui 4 milhões de habitantes só. E aqui, na época de Jesus, tinha 170 milhões de habitantes. Isso distribuído no planeta inteiro. Tá? Isso distribuído no planeta inteiro. Você vai ter que pensar na Índia, você vai ter que pensar na China, você vai ter que pensar, né, na Ásia, ok? Europa. Muito bem. Então, na região de Israel, nós tínhamos uma população extremamente pequena. O Estado de Israel é um estadinho pequenininho, um paísinho pequenininho e nada. Ok? Onde ali se tinha uma etnia judaica. Tá? Você tinha o povo judeu. Ok? Muito bem. Quem eram os judeus? Então, nós temos que entender o seguinte. Em cada época diferente, nas épocas que vão chegando almas na Terra, você vê que as almas elas vão chegando de acordo com o espaço temporal. Então, um povo é formado, né? Você tem que entender que o povo judeu, ele é formado mais ou menos nessa época aqui, ó. Tá? O Estado de Israel, ele passa a ser inaugurado, ou, né, chega, esses povos se unem ali, se organizam. É coisa de 1000 anos antes de Cristo, tal, ok? Vamos tentar entender, para a gente entender melhor. Então, vamos supor que nesse período bem antigo, chega uma horda de espíritos, um grupo de espíritos, vindo de uma determinada região da galáxia, de um outro projeto planetário, e essa horda se instala aqui. E essa horda vai encarnar pelo projeto Terra na região do Oriente Médio, tá? Ali. Ok? Muito bem. Outras hordas, né, vêm de um outro lugar, chega aqui na Terra e vai encarnar, por exemplo, na Índia, né? Por exemplo, aqui na Índia, tá? Aqui no Oriente Médio, tá?
E assim por diante. Tá ok? E assim por diante. Os maias, nessa época de Jesus, os maias já estavam começando aqui nas Américas também, a civilização maia. Você tem que entender que a civilização maia nunca tiveram contato com Jesus. Ó, nasceram, presta atenção, nasceram, viveram 1.200 anos, morreram, desapareceram e nunca entrou em contato com o conhecimento de Jesus. Então, vocês têm que abrir a cabeça para tentar entender o papel dos avatares. Os avatares não são pessoas que vieram para uma revolução planetária e extensiva ao longo dos tempos. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá. Então, Jesus, quando uma horda sai de um planeta, quando uma horda de espíritos são transmigrados, junto dessa horda, desse mesmo planeta, vem os comandantes de horda. Os comandantes de horda. O que significa isso? Quem são os comandantes de horda? Existem os espíritos mais densos que vão encarnar e existe um grupo de espíritos que coordenam a evolução, a transmigração dessa horda de espíritos na Terra. Ok? Então, esses caras não vão encarnar. Esses caras são espíritos mais superiores, que acompanham essa horda, que organizam a jornada dessa horda na Terra. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui só para vocês lembrarem. Então, eu tenho aqui, ó, um quadrado e no alto um grupo de espíritos aqui. Eles são comandantes dessa ordem. Eles não entram, eles não vão encarnar. Eles vão coordenar o transporte, tal, a organização. Essas daqui sim, essas que estão aqui vão encarnar. Ok? Então, esse pessoal roxo, né, eles vão ficar aqui no plano da luz e também no penumbral. Daqui eles vão coordenar a descida desses espíritos aqui embaixo. Ok? Muito bem, é assim que funciona. Tá? E quem comanda tudo é esse aqui. Eu comando, a Astar comanda tudo que está aqui. Todas as hordas que vêm, todos os processos. A horda que vem na Índia é a mesma coisa. Então é tudo igual, esse é um modelo para vocês pensarem. Isso aqui não tem livro nenhum, vocês não vão achar em lugar nenhum. Tá? Esse é conhecimento novo que os caras transmitem para nós aqui. Tá? Então, vamos com calma nesse negócio. Bom, então, neste caso, o que acontece? Quando os espíritos, essas almas, começam a encarnar lá embaixo, a densidade é muito grande e a lei do karma é uma lei muito rígida, impede sabedoria e conhecimento de chegar à superfície. Esses espíritos, ao invés de eles evoluírem, eles começam a gerar muito karma. Eles são espíritos muito grotescos, eles são espíritos densos, muito ego, eles começam, né? É aquelas coisas que vocês veem na antiguidade, né? É guerra, é invasão, é morte, é tal, é imperador, aquele puta imperador filha da puta, querendo, né, mandar tudo, faz, né, quer fazer aquelas grandes construções à base da escravidão do pobre, dos outros que trabalham 24 horas naquelas minas de pedra. É aquela coisa terrível. Terrível. Então, o que esses comandos de horda fazem? Eles começam a reencarnar e cria karma, eles criam ódio, criam briga, criam alvo. E aí vai para o astral. Aí aquele karma está pesado, vai ter que resgatar esse karma de novo. Fica aquela roda de Sansara, chamada roda de Sansara, os ciclos de reencarnações sucessivas que não cessam. Tá? Então o que o comando Astar faz? O que o comando Astar faz? O comando Astar chama esses caras daqui para uma reunião, um conclave. Fala agora o seguinte, ó, o seu povo lá está precisando de uma intervenção. Senão eles não vão sair do buraco, vão continuar na mesma e vai precisar umas 20 encarnações para tirar esses caras daqui. E eles projetam a chegada
E no máximo umas 4, 5, 10 encarnações no máximo, o cara vai embora. Volta para as estrelas. O planeta Terra não é um lugar que o cara vai ficar 30, 40 encarnações, isso não existe. Tá? Não existe. Tá? Então, o comando espiritual fala assim, então vamos encarnar um avatar. Então, eles projetam um avatar. Então, eles projetam a descida de um avatar. Tá? De tempos em tempos, mandavam-se avatar. Não é só Jesus. Antes de Jesus, teve-se muitos profetas judeus. Né? Elias, o profeta Daniel, tal, que eram médiuns. Esses indivíduos eram médiuns. Médiuns fabricados pelo astral. Esses caras conversavam com anjos, entre aspas, entendeu? Conversavam com anjos. Né? Ok? Então, eles recebiam orientação no plano espiritual e foi a base, praticamente, do Antigo Testamento, em certos aspectos, em certos ensinamentos. Ok? Desses profetas. Muito bem. Aí, até chegar em Jesus. Jesus é mais um profeta dentro do processo. A Igreja Católica extremamente valorizou, colocou Jesus como o único Filho de Deus. Essa é tudo uma invenção da Igreja. Vamos esquecer toda essa dicotomia que a Igreja fez. Vamos pensar diferente, vamos tentar tirar o que nós chamamos do fanatismo religioso. O próprio kardecismo coloca esse fanatismo religioso também em cima de Jesus. Não se fala, no kardecismo não se fala em Buda, não se fala em Lao Tzu, não se fala em qualquer outros mestres da Índia. Você está entendendo? E a gente não pode descartar essas coisas. Isso significa um monopólio de poder que a igreja veio trazendo até os dias de hoje. E o Espiritismo, ele foi sensato, veja bem, o Espiritismo ele foi sensato em não romper com isso de imediato. Porque a população não estava preparada para esse rompimento dessa maneira, com conhecimento. Então, eles achavam muito prático, deixa Jesus, ele não está fazendo mal nenhum, muito pelo contrário, né? A imagem, o conceito de Jesus ajuda muito o processo espiritual, tal, entendeu? Então, eu não vou mexer nessa chave. Mas não vou mexer. Tá, nós estamos aqui para buscar a verdade. Nós não estamos para viver uma mentira. Então, nós queremos saber a verdade. Então, nós vamos buscar atrás dessa verdade. Então, veja bem, a descida, no caso, a encarnação de Jesus, né, faz parte de um projeto elaborado pelo Lógico. Então ele pega um cara desse comando aqui, que já é um espírito mais elevado, mais adiantado, tá? Ou pegam uma pessoa que tem um karma a resgatar ainda, presta bem atenção. Não é um avatar, um cara fudido lá em cima. É alguém que está no processo de reencarnação, pega um cara daqui, presta atenção. Eles pegam um cara daqui, que tem um certo nível de consciência, certo? Tem um nível de inteligência avançado. Prepara ele, mas ele tem um karma a resgatar também. Então ele vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então nós vamos encarnar esse indivíduo. Vamos supor que esse indivíduo fosse Jesus. Tá? Então, esse Jesus, ele vai encarnar com uma certa abertura mediúnica desde criança. Ok? No entanto, tá? Ele não é esse super poderoso, o único filho de Deus. Pode esquecer, isso é tudo uma invenção da Igreja Católica. É tudo uma invenção. Tá? Nós somos todos iguais nesse universo. Né? Então, esse indivíduo, ele vai passar, ele vai crescer, ele vai estudar outras filosofias, os espíritos vão orientar ele, da mesma forma que orientou Chico Xavier, da mesma forma que orientou Divaldo. Vocês assistiram o filme dele, tá? Então você tem uma relação com os espíritos. Mas isso não significa que eu
sou perfeito que eu sou, nossa, né? Por que o Divaldo não tinha um encosto que acompanhava ele 24 horas por dia? Porque de um erro de encarnação passada, era um resgate que ele tinha com o cara. Ele provocou o suicídio de uma pessoa. E essa pessoa perseguia ele. Foi culpado do meu suicídio, eu me suicidar. Tá? Então, veja bem. Então, ao mesmo tempo que ele vai trazer uma mensagem, ele vai ser um grande mestre, ele vai ser um mestre, né? Mesmo assim, esse indivíduo vai resgatar um karma, né? Que é sofrer opressão, sofrer tortura,